porque nós já estamos aqui com o nosso convidado. A gente conversa agora com o doutor Maurício Mauad. Falei corretamente, doutor? Sim, tá certo. Mauad está aqui conosco. É cirurgião bariátrico. Inicialmente, o check nas informações do Pedro Duran, ele ouviu bem os médicos, doutor? Sim, totalmente correto, né? Eu acho que ontem foi uma grande vitória para a nossa classe, né? Cirurgiões que lutam contra a obesidade. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ela vem atuando junto com o CFM, com órgãos públicos, para ampliar esse tratamento que a gente sabe que tem um desfecho clínico, um resultado excelente para pacientes que sofrem com essa doença, né? Você vê que interessante a gente já poder aqui no Live CNN tirar algumas dúvidas sobre mudanças e até, por exemplo, quando na infância, a gente já consegue identificar? A criança já apresenta sinais de obesidade, de ter um cuidado diferente, mas eu vou reservar essa pergunta para daqui a pouco, tá? Doutor, então vocês, médicos, o conselho foi ouvido, não é uma mudança assim de um lado só, todo mundo foi ouvido para poder chegar nesse consenso. E por qual motivo havia essa necessidade de mudança? É uma luta muito grande da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, porque a quantidade de pacientes com obesidade no Brasil e no mundo só vem crescendo. E a obesidade começa na infância, né? Pegando o gancho aí de crianças com obesidade, é o reflexo do que aquela criança vai ser no futuro. E o grande problema das pessoas viverem cada vez mais com excesso de peso é as doenças que vão vir a aparecer lá no futuro, né? Então a gente sabe que pacientes que vivem com excesso de peso tem mais chance de ter diabetes, pressão alta, problemas no fígado, problemas articulares e uma infinidade de doenças, até câncer. Então, essa luta foi uma grande vitória ontem. Vou trazer aqui também para a conversa a Basília Rodrigues, está com a gente, Pedro Duran. Já vou passar a palavra para a Basília, porque aqui já vem várias dúvidas, né, Basília? Milhares de pessoas que serão afetadas com essas mudanças também quando forem colocadas, né, no SUS e em todo o sistema dos planos de saúde. Essa cirurgia ela não é uma novidade no Brasil e vem acompanhada de várias gerações, né, evoluções até do método mesmo de ser realizada. Na sua avaliação, doutor, qual é o real risco e benefício de fazer uma cirurgia bariátrica? Eu conheço várias pessoas que carregam sequelas, como eu não sei se é colamento ou descolamento do intestino em função do corte que foi feito para bariátrica. Hoje, essa cirurgia, ela tem mais riscos ou benefícios? A cirurgia bariátrica iniciou no Brasil há quase 50 anos e ela vem evoluindo muito. Como já foi dito aqui, hoje a gente tem um acesso minimamente invasivo para essas cirurgias, diminuindo muito o risco do paciente que se submete a esse tipo de procedimento. Eu acho que a chave do sucesso é o paciente que é bem preparado, chega bem preparado para essa cirurgia. Que é uma cirurgia que todos nós ouvimos assim, opera o estômago, mas não opera a cabeça, né? Sim, verdade, as questões emocionais, psicológicas. É uma doença crônica, é uma doença complexa, e o tratamento não é no estralar de dedos, não é simplesmente a cirurgia que vai mudar a vida da pessoa. Quando a gente fala de riscos hoje, pacientes que são preparados com equipes multidisciplinares, não só com o cirurgião, mas com nutricionista, psicólogo, toda a equipe, esse paciente ele vai mais bem preparado e ele sabe os desafios de ter uma vida saudável depois da cirurgia. Então, os riscos são muito menores, se ele tiver indicação de fazer a cirurgia, de estar fazendo essa cirurgia em centros, né, hospitais que têm alta complexidade, com médicos, equipes especializadas, do que continuar com a obesidade, porque o risco dele ter um infarto, de ter um AVC, de ter um câncer, é muito maior do que a cirurgia nos dias de hoje. Pedro? E tem até um detalhe curioso, porque essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ela inclusive muda a especificação do local para quem tem IMC maior que 60, né? Ou seja, que pessoas que têm um grau de obesidade muito elevado, então que os hospitais têm que ser bem preparados, porque essas pessoas têm muito mais risco de ter algum tipo de problema durante a operação. Mas eu queria, doutor, aproveitar para trazer uma polêmica aqui para a nossa conversa, porque obviamente, como a ciência, como a tecnologia, o conceito da análise dos médicos também foi mudando ao longo dos últimos anos. Antigamente, se dizia que uma pessoa, para poder se submeter a uma cirurgia bariátrica, teria que emagrecer antes de deitar ali na cama, na maca, na mesa, porque isso mostraria a capacidade cognitiva, psicológica, psiquiátrica do corpo dela enfrentar o processo de reeducação alimentar que é necessário depois da cirurgia. Mas muitas pessoas obesas diziam que isso estigmatizava o obeso, como se estivesse condicionando
o emagrecimento a apenas uma vontade pessoal de emagrecer. Isso é horrível. E não a condições reais do corpo, que muitas vezes tem limitações para isso. Como é que é hoje esse pré-operatório? Quer dizer, o que uma pessoa, batendo o olho em alguém, o que essa pessoa precisa para conseguir se submeter a uma cirurgia bariátrica? Eu acredito que a pessoa que tem obesidade, ela nunca está preparada sozinha para se submeter a um tratamento tão complexo como esse. Então, o primeiro ponto, ela tem que procurar ajuda. A pessoa ela nunca vai estar preparada para fazer esse tipo de procedimento e enfrentar os desafios no pós-operatório. Então, eu acredito que uma equipe especializada que trata pacientes com obesidade, pacientes que fazem bariátrica, vai preparar esse doente para a cirurgia. Quando você falou em perda de peso, o paciente é obrigado a submeter, eu preciso que você elimine 30 quilos para passar por esse procedimento. Não é tanto pela parte cognitiva, isso ajuda também, mas é muito pela segurança do paciente no intraoperatório. Pacientes com um grau de obesidade muito avançado, como você disse, IMC para acima de 60, os cirurgiões, mesmo com toda a tecnologia e todo o preparo técnico, às vezes encontram dificuldades que elevam o risco do paciente. Mas então, aí tem que perder o quê? Uns 10% do peso, mais ou menos? É desejável. Para pacientes com um grau mais avançado de obesidade, é ideal para que diminua os riscos da cirurgia. Eu vou pegar aqui o gancho do Pedro, essa questão e é um problema para quem tem sobrepeso, porque muita gente falar da vida dos outros é muito fácil, né? Ah, nossa, não emagrece porque não é dedicado. Ah, caramba, é só comer um pouco mais de fruta? Tudo bem, é preciso se alimentar bem, realmente, é preciso, mas é como se a pessoa fosse a culpada por não conseguir emagrecer. Os seres humanos são diferentes? Alguns têm uma disposição maior para emagrecer e outras menos, doutor? Existe um trabalho, um estudo clínico norte-americano que ele estudou uma grande parte da população, onde se detectou que a cada 100 pessoas que precisam fazer cirurgia bariátrica, somente 2 fazem. E os 2 principais motivos da pessoa não buscar o tratamento correto, né, ela continuar tentando e falhando, efeito sanfona, é medo e preconceito. Medo porque é um tratamento estigmatizado. Tivemos lá no passado complicações, sequelas. Hoje a gente evoluiu muito as técnicas cirúrgicas. E em relação a preconceito, 100% dos pacientes chegam no consultório e dizem, mas todo mundo me fala, doutor, é só fechar a boca, nossa, é só ir para a academia. Que sofrimento, né? Constante. Só depende de você. Só culpa, depende né? de você, como também. se a pessoa fosse a culpada por aquilo. A obesidade 100%. é uma doença complexa, crônica, insidiosa, ou seja, o tratamento é complexo. Então, quando a gente fala em tratamento cirúrgico, a gente tem que avaliar risco, avaliar benefício, mas para quem tem indicação, pessoas que fazem um bom preparo, é um excelente tratamento, a gente tem ótimos resultados, não só no Brasil, como todo mundo. Muito bom ouvir isso, né? Porque é um sofrimento constante. A pessoa não está naquela condição, estou feliz, né? Tá tudo bem. E aí fica essa sensação de culpa constante. Então, que legal a gente trazer você aqui, ou o senhor, né, para ser educado aqui com o médico, para que nós possamos compreender, né, Basília Rodrigues, e expandir o nosso olhar para que as pessoas procurem ajuda. Pois eu vou até usar aqui uma expressão falada pelo senhor. O que mais é desejável ou recomendado para que uma pessoa de fato se submeta a uma cirurgia como esta? Tem gente que tem obesidade, tem gente que tem sobrepeso. Todas essas pessoas podem se enquadrar como pacientes de bariátrica, né? Ou a bari, como batizada, né? Tem esse apelido, especialmente nas redes sociais. A gente vê que virou uma febre, tanto quanto as canetinhas, usar também do artifício das cirurgias para conseguir reduzir peso e combater uma doença ou uma comorbidade mais grave como a obesidade. Quem ainda não é obeso, está com sobrepeso, pode fazer bariátrica? Todo mundo que é obeso pode fazer bariátrica? A resposta é não. Todo mundo que tem obesidade, sim, depende dos critérios clínicos. Isso precisa passar por uma avaliação, primeiramente de um cirurgião, encaminhado para uma equipe. Mas para quem tem sobrepeso, o melhor tratamento não é a cirurgia bariátrica. O problema é que muitos confundem. Pessoas que têm obesidade, grau 1, grau 2, grau 3, elas acreditam ter sobrepeso. Existe uma diferença, uma classificação, como foi falado no início, em que pacientes que têm obesidade, essa é uma classificação da OMS, são pacientes que têm IMC para cima de 30, né? Pacientes que têm sobrepeso, IMC entre 25 e 29,
serão beneficiados com tratamentos clínicos, né? Hoje você citou a canetinha, que é uma febre no mundo e aqui no Brasil, porque os medicamentos melhoraram muito, né? Hoje a gente consegue, as indústrias conseguiram desenvolver remédios que têm uma resposta muito melhor. É uma resposta diferente da cirurgia bariátrica, por quê? Primeiro, por conta de custo, né? Aqui no Brasil ainda a medicação tem um custo muito elevado e a bariátrica ela tem um benefício a longo prazo, né? A medicação é muito do momento, né? Se a pessoa ela não faz o uso correto, sob supervisão médica, o tratamento da obesidade ela é um tratamento complexo, ela é multidisciplinar. Não é só a canetinha ou só a bariátrica que vai conseguir resolver o problema do paciente. Então, a resposta, quem tem indicação de fazer cirurgia bariátrica, agora, com as novas regras do CFM, é obesidade IMC a partir de 30. Novas regras, então, do Conselho Federal de Medicina, que mudam várias características. Tem uma matéria, tá? No site, inclusive, da CNN, para você poder ver em detalhes, além de toda a explicação que o Pedro colocou aqui no telão para a gente, né, Pedro? É isso, mas eu acho até curioso, Elisa, porque tem degraus, né, para os tratamentos de obesidade. Você tem a reeducação alimentar, a atividade física que funciona para uma parte das pessoas. A Basília falou das canetinhas, tipo o Ozempic, que funciona para outra parte das pessoas. Mas quando você vai subindo esse degrau para algumas ações de maior intervenção, eu queria que você explicasse, doutor, rapidamente, o que é o balão intragástrico, como é que ele funciona. E dentre os tipos de cirurgia bariátrica, também tem algumas que são diferentes das outras, né? Tem uma que corta um pedaço do estômago, tem outra que grampeia. Como é que funciona isso? Como se, eu sempre brinco, é como se eu fosse uma criança de 5 anos. Mas o Pedro leu e se informou bastante. Tu fala as palavras aqui, eu falei, caramba. Bom, é o que você usou, né? São degraus. Eu acredito que pacientes com sobrepeso se beneficiam muito de medicações, claro que com acompanhamento, né? Supervisionamento de equipe multidisciplinar. O balão intragástrico não é um tratamento cirúrgico, mas também não é uma medicação. Já é um tratamento utilizado há muitos anos, né, em todo o mundo. Hoje existem 2 tipos de balão. A pessoa vai num centro de endoscopia, ela coloca o balão, depois de 6 meses ou 1 ano é retirado esse balão. Infla dentro do estômago. Infla dentro do estômago. O balão ele ocupa grande parte do estômago, então vai reduzir a quantidade de alimentos que ele consegue ingerir durante o dia. Agora, quando a gente passa para o nível de bariátrica, a bariátrica por muito tempo se acreditou que a gente cortava o estômago, a pessoa comia menos e ela emagrecia, né? Nos últimos anos, na última década, a gente viu grandes estudos avançando sobre os hormônios da saciedade, né? Hormônios da fome, da saciedade, que a cirurgia bariátrica consegue regular a longo prazo. Por isso que o resultado dela é mais efetivo do que medicação. Hoje você falou do Ozempic, agora tem o Mounjaro, são análogos de hormônios que estimulam a nossa saciedade. A bariátrica não é constante essa estimulação, ela não depende da aplicação diária ou semanal ou mensal para que esses hormônios consigam ajudar o paciente a eliminar o excesso de peso, e o grande segredo é se manter, porque eliminar, muitas pessoas conseguem eliminar 20, 30, 40 quilos. O segredo é e depois? E a cirurgia bariátrica tem essa eficácia em maior tempo. E a cirurgia bariátrica, eu gosto de dizer para os meus pacientes que não é milagre. O paciente ele tem que ter um acompanhamento no pós-operatório, né? Ele precisa dessa ajuda. A cirurgia bariátrica sozinha não consegue ter todo aquele resultado que a gente espera. Então, mudanças no estilo de vida, hábitos alimentares, atividade física, isso é essencial no pós-operatório para que a pessoa consiga tratar a sua obesidade, que é uma doença crônica, ela pode voltar a qualquer momento. E o que nas crianças a gente tem que prestar atenção? Porque a gente vê às vezes um neném e fala assim, nossa, quanto mais gordinho, que bonitinho, meu Deus do céu, coisa fofa. Aí a gente vira criança e vai na casa da avó, aí a avó fica assim, nossa, mas tem que comer. Não, porque criança boa é criança que come muito. Qual que é a diferença, doutor, entre tudo bem, estou ali com um sobrepeso e, essa criança já dá sinais de obesidade? Bom, a obesidade na infância é um grande problema porque é o reflexo de várias coisas, né? O reflexo dos hábitos alimentares dos pais em casa que comem errado e a criança ela cresce naquele ambiente. A obesidade é uma doença de várias causas, né? Causas genéticas, causas do meio ambiente que você vive. Então, esse é um grande problema que assusta muito a saúde pública, porque a criança com obesidade na infância, ela vai ter obesidade no futuro. Então, as pessoas elas estão ficando com
tem mais chance de ter obesidade porque os hábitos estão começando lá na infância. Então, eu acho que um recado para os pais é pensar muito no futuro dos filhos, né? Hoje, se você pensar, se você quer o seu filho saudável com 30, 40, 60 anos de vida, comece hoje. Não estimule o seu filho a fazer alguma atividade física, a comer bem, porque isso vai ser o reflexo da saúde dele lá na frente. Quantas informações, hein? Só para tirar a dúvida, eu tenho que encerrar, mas qual é o médico que se procura no sistema público, por exemplo? Primeiro vai para um clínico geral para depois ser encaminhado, é isso? Depende o setor. O sistema público é muito complexo também, né? No sistema privado, que é plano de saúde e particular, o ideal é o paciente procurar primeiramente o cirurgião bariátrico, né? Depois, no sistema público... Ou endócrino, né, doutor? Ou endócrino. O tratamento sempre começa com o tratamento clínico, né? Nem o paciente ele vai direto para bariátrico. Vai direto para cirurgia. Tá. Então, procurar o cirurgião bariátrico é o mais indicado aí inicialmente. Eu espero que você tenha tirado várias das suas dúvidas, viu? E agradeço demais aqui o Dr. Maurício Mauad, cirurgião bariátrico, que veio nos ajudar nessa compreensão e que a gente continue lutando pela saúde física e mental, né? De todo mundo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Espero que essas novas mudanças aí do CFM sejam acatadas pela Agência Nacional de Saúde, os planos de saúde consigam regulamentar isso e a gente tratar mais pessoas se preocupando com a saúde de todos. Muito bom, muito obrigada, doutor. Obrigada, Pedro, Basília, também por terem participado aqui dessa conversa.